sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 51. Então hoje a gente vai começar a estudar sobre o sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então é um pouquinho ainda relacionado, com equações do primeiro grau com duas incógnitas, mas agora a gente vai ver elas dentro de um sistema. Então o objetivo hoje vai ser introduzir o conceito de sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Nessa aula, então, você vai utilizar o seu caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para resolver, para anotar as informações e o lápis e a borracha para resolver depois os exercícios, beleza? Então, o que seria esse sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas? A ideia aqui é você utilizar duas equações do segundo grau com duas incógnitas para encontrar um único par ordenado como resposta. Mas nós vamos primeiro estudar como que a gente monta esse sistema de equações? Porque a ideia desse sistema é ser utilizado para resolver problemas matemáticos. Então, nas últimas aulas, a gente estudou só o conceito, só as equações. Então, agora a gente vai ver como que a gente pode ter um problema matemático e transformar ele num sistema de equações para que a gente consiga resolver e encontrar as respostas, certo? Na aula de hoje, a gente só vai ver como que a gente monta o sistema. Nas próximas aulas a gente vai estudar ainda mais um pouco sobre esse sistema de equações e também depois vamos descobrir como que a gente faz para resolver um sistema de equações do primeiro grau, tá certo? Então, por primeiro, vamos considerar esse problema aqui. Em um estacionamento, há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Então, para a gente conseguir resolver esse problema e montar o nosso sistema de equações, a gente vai usar os conhecimentos de cálculo algébrico que a gente já estudou. Então, primeiro a gente vai escolher uma incógnita para cada coisa desconhecida que a gente tem ali. Então, a gente tem quantidade de carros e quantidade de motos, certo? Então, eu vou escolher que o meu X vai representar a quantidade de carros que está no estacionamento. Então, é isso que essa é a ideia. Eu vou escolher uma incógnita para cada uma dos valores que eu desconheço e aí eu vou montar a equação baseada nas informações que eu tenho. Então, eu escolhi que X vai ser a quantidade de carros. Então, eu vou colocar até aqui no quadro para a gente acompanhar. X representa os carros, certo? A quantidade de carros que eu tenho. E eu vou dizer que o meu Y representa a minha quantidade de motos que eu tenho nesse estacionamento, certo? Estou trabalhando aqui com X e Y. X é a quantidade de carros e Y é a quantidade de motos. Em seguida, com base nos dados do problema, a gente vai montar então duas equações. Olha só, o meu problema falava que eu tinha 14 veículos no total. Então, a minha quantidade de carros mais a minha quantidade de motos tem que totalizar esse 14, que é o total de veículos, certo? A outra informação que ele me deu, vamos até escrever aqui essa equação primeiro, antes da gente prosseguir. Então, a primeira equação que eu descobri foi x mais y igual a 14. Agora, a segunda informação que o problema me deu foi a quantidade de rodas. Agora aqui entra um problema. Como é que eu vou dizer a quantidade de rodas se o meu x representa a quantidade de carros e y representa a quantidade de motos? Vamos pensar. Quantas rodas tem um carro? 4 rodas, Então, significa que para eu dizer que a quantidade de carros vezes as 4 rodas vai me dar o total de rodas dos carros, certo? Então, por isso que 4x representa que cada carro tem 4 rodas, ou seja, 4 rodas vezes x, que é a quantidade de carros, ok? Isso me dá, então, a quantidade de rodas do carro. 2y para a moto, porque a moto tem somente 2 rodas. Então, 2 vezes y, ou seja, 2 rodas vezes y, que é a quantidade de motos. Isso vai me dar o total de rodas da moto. Se eu somar a quantidade total de rodas dos carros mais o total de quantidade de rodas das motos, eu vou ter o 48, que é o que ele me disse no problema. Ele me falou que 48 é a quantidade total de rodas. Então, eu descobri a minha segunda equação, que vai ser 4x
mais 2y igual a 48. Então, essas foram as duas equações que eu encontrei. Utilizando duas equações, eu consigo encontrar um par ordenado somente como solução, certo? Então, olha só. Quando duas equações do primeiro grau com duas incógnitas são escritas ligadas pelo conectivo e, né? Então, eu tenho a equação e a outra equação, dizemos que há, então, um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, no caso x e y. E a gente normalmente utiliza as chaves aqui para representar este sistema de equações. Então, um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, a gente vai representar ele dessa maneira aqui, tá certo? Ou no caso, igual no computador ali, com as chaves mais bonitinhas, certo? Mas a gente usualmente chama somente de sistema, tá? Sistema de equação. Então, vai ser um sistema de equações. A gente tem também de equações do segundo grau, mas o mais usual é o de primeiro grau, então por isso que a gente fala só sistema de equações, tá certo? Então, se às vezes a prof falar só sistema de equações, eu tô falando desse aqui que a gente está estudando, ok? Então, sempre que eu tiver um sistema de equações, eu vou representar ele dessa maneira aqui, utilizando as chaves ali para colocar as duas equações que eu vou utilizar para resolver, tá certo? Vamos ver então mais um exemplo de como que a gente consegue traduzir um problema matemático para um sistema de equações para resolver, certo? Então, exemplo número 1 aqui. Leia o diálogo entre Luísa e Jorge e depois escreva um sistema de equações que represente essa situação. Então, Jorge falou assim: Luísa, eu descobri que tenho 12 figurinhas a mais que você. E a Luísa respondeu: e eu sei que juntos temos 52 figurinhas. Então, o que isso significa? De novo, vamos escolher uma incógnita para cada uma das situações ali. Então, vamos escrever as equações que representam a situação apresentada. Vamos indicar primeiro por x o número de figurinhas de Jorge. Então, o x vai representar o Jorge, certo? Jorge. E o y vai representar as figurinhas da Luísa. Então, aqui eu tenho a Luísa, certo? Como que a gente vai montar? A primeira coisa, ele diz que Jorge e Luísa têm juntos 52 figurinhas. Então, a primeira equação que a gente consegue escrever é x mais y igual a 52, certo? E a segunda informação é que a diferença entre o número de figurinhas de Jorge e Luísa é 12, porque ele falou que o Jorge tinha 12 figurinhas a mais do que a Luísa. Se ele tem 12 figurinhas a mais, quer dizer que o valor da quantidade dele menos a quantidade dela vai dar 12, certo? Então, x menos y é igual a 12, ok? Aqui, gente, vocês vão precisar de bastante interpretação, então é preciso ler o problema com muito cuidado. Se possível, façam que nem a prof. Destaquem cada uma das informações para que vocês consigam resolver mais com calma, tá certo? Então, de que maneira que a gente pode representar esse sistema de equações? A gente vai representar ele utilizando a chave. Então, esse sistema vai ser representado x mais y igual a 52 e x menos y igual a 12, certo? Bem tranquilo, né? Vamos ver mais um exemplo, então. Número 2. Em um parque de diversões, há 2 preços para a entrada. Crianças até 12 anos pagam R$18. Adultos pagam R$25. Joana e seu marido levaram os filhos e alguns amigos a esse parque. No total, eles compraram 5 ingressos e gastaram R$111. Olha que interessante essa informação. E é só isso que ela me diz. O problema é isso aqui. Como que a gente vai resolver, então? Olha só. Esse problema pode ser traduzido, então, para uma linguagem algébrica, né? Que é o melhor jeito de a gente fazer isso. Ao indicar por x o número de adultos e por y o número de crianças. Então, vamos colocar isso aqui no quadro aqui para ficar mais fácil para a gente acompanhar. X vai ser o número de adultos
e y vai ser o número de crianças. A gente não sabe quantos adultos e quantas crianças foram. Adultos e crianças, certo? Porém, o problema nos deu algumas informações. Ele falou que eles compraram 5 ingressos, certo? Então, o total de ingressos de adulto mais total de ingressos de criança tem que ter dado 5. Foram 5 no total. Agora, os valores. Eles gastaram R$111. Quanto custava o ingresso de adulto? 25. E a quantidade desse ingresso de adulto é representado por X, por isso que eu vou ficar com 25x. Y representa a quantidade de ingressos de criança e o valor de um ingresso de criança era 18, por isso que eu fico com 18y. E isso tudo foi igual a 111, porque eles gastaram R$111, certo? Então, eu tenho as minhas duas equações. X mais y tem que ser igual a 5 e 25x mais 18y tem que ser igual a 111, tá certo? Este aqui é o meu sistema de equações, tá certo? Nesse caso, podemos também montar um sistema de equações considerando que x e y são números naturais. Lembrando que nós estamos contando pessoas, né? Por isso que a gente fala que os números são naturais, né? X e y é quantidade de adultos e y é quantidade de crianças. Então, só tem que ser números naturais, não tem como eu ter menos uma criança, certo? Então, a gente vai estar trabalhando aqui apenas com números naturais, ok? Quando a gente trabalha com um sistema de equações desse, a gente vai ter algumas respostas, certo? A gente vai ver como que a gente pode encontrar essas respostas, né? Como que é uma solução desses sistemas, tudo isso a gente vai ver nas próximas aulas sobre sistemas de equações, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro, né? Como que vocês vão traduzir um problema matemático para um sistema de equações do primeiro grau. Essa é a ideia, traduzir o problema para um sistema de equações. Basicamente, gente, a ideia do sistema é vocês utilizarem ele para resolver problemas matemáticos, tá? A gente vai ver os procedimentos de como resolver, mas a ideia do problema aqui do sistema de equações é utilizar eles na resolução de problemas, tá certo? É a principal função deles, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios, que é muito importante. Revisem o conteúdo, caso vocês tenham alguma dúvida. E eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula.